Oi, gente. O tema da mensagem de hoje é Deus de resposta. Deus tem uma resposta para você. Aleluia. Vamos ler em Marcos 4, 37 e 38. Levantou-se uma forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essa passagem que está no Evangelho segundo Marcos, os discípulos, Jesus e os discípulos entraram em um barco em direção a outra margem do lago da Galileia. Então, quando eles entraram no barco para se encaminhar ali para outra margem do mar da Galileia, de repente veio uma grande tempestade. Então, nesse momento, o barco começou a balançar e a água das ondas começou a encher o barco. Então, de repente, uma violenta tempestade bateu sobre o mar. As ondas se lançavam sobre o barco, de modo que este foi se enchendo de água. O medo dos discípulos é que o barco se afundasse, porque ele estava se enchendo de água. Então, qual é o medo que os discípulos tiveram com aquela tempestade? O medo deles é que o barco se afundasse. E qual é o medo que você está tendo? Qual é o medo que está vindo sobre a sua vida? Muitas vezes nós estamos bem, a nossa vida está bem, estamos caminhando bem, mas de repente algo acontece. De repente vem a tempestade, de repente o vento balança, e aí nós começamos a ter medo de afundarmos, medo do nosso barco afundar. Qual é o medo que está em seu coração e tem te atormentado? Olha a pergunta para nós meditarmos. Qual é o medo que está em seu coração e tem te atormentado? Será o medo do desemprego, da doença, da solidão, perder alguém, não ser reconhecido? Será o medo de não conseguir sustentar sua família em meio a esta crise que o Brasil está enfrentando? Qual é o medo que tem vindo sobre você? Qual é o medo que tem te perturbado, tem te atormentado? Os discípulos tiveram medo e se desesperaram. Muitas vezes vem a tempestade, nós temos medo e nos desesperamos. Mas Jesus está no barco. Jesus estava ali na popa do barco, estava dormindo ali, mas ele estava ali. Os discípulos estavam perguntando para Jesus se ele não se importava com eles. Essa foi a pergunta deles, falando para Jesus: Mestre, não se importa que morramos? Ou seja, os discípulos estavam perguntando para Jesus: Mestre, Jesus, você não se importa que nós perecemos? Qual é a sua pergunta para Jesus? Diante da sua situação, do que você está passando, o que você tem perguntado para Jesus? Mestre, você não se importa comigo? Você não se importa com o que está passando comigo? Eu quero te dizer que Ele se importa. Jesus se importa com você, Jesus se importa com o que está passando com você, Jesus se importa com a sua vida, Ele se importa. Essa é a palavra para você hoje. Deus está no controle da sua vida. Jesus estava no controle desse barco, e Ele está no controle do barco da sua vida. Jesus está no controle do barco da sua família, Jesus está no controle do barco da tua empresa, Jesus está no controle do barco do teu casamento, Jesus está no controle do teu barco, Jesus está no controle do barco de tudo que é seu, porque é Ele quem está na popa, é Ele quem direciona, é Ele quem controla, é Ele quem controla tudo na sua vida. Ele está controlando, não tenha medo, Jesus está no controle. Aleluias. E você acha que Jesus não se importa com você? Talvez você esteja dizendo: Deus não está vendo o que eu estou passando, porque parece que Deus está em silêncio. Será que Jesus está dormindo na popa como daquele barco? Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Deus não está em silêncio, Ele está agindo ao seu favor. Jesus se importa com você, Ele não vai deixar seu barco afundar. Aleluias! Jesus não vai deixar o seu barco afundar, em nome de Jesus, creia nisso. Ele é fiel para se importar com você. Jesus é fiel para se importar com você. Ele está com você, Ele vai te ajudar, Ele não vai deixar o seu barco afundar, porque Ele está no controle, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar também a todos vocês a visitarem, fazer uma visita no meu blog. Meu blog é o blog Pregador Jefferson Assis, no endereço www.pregadorjeffersonassis.com.br. Neste blog nós temos artigo gospel, devocional, estudo teológico, tem os vídeos da Palavra de Deus. Acesse o blog, faça-nos uma visita, vai ser um prazer recebê-lo no meu blog. Tem muita mensagem de Deus, muitos vídeos para você. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.